Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, a propósito de uma outra questão que tinha a ver com a resposta da Procuradoria-Geral da República, disse que havemos de ter que resolver e responder aos problemas à medida que eles nos forem sendo colocados. E eu admito que também aqui este seja o princípio mais sensato. Nós devemos ter a nossa leitura política sobre aquilo que eu penso nesta altura poderia qualificar como alguma incoerência da parte de quem num dia adianta muito ou quase tudo sobre o ponto de situação de um processo de negociação e noutra altura, pouco depois, vem dizer à Assembleia da República, trocado em miúdos, qualquer coisa como estamos a renegociar isto tudo, havemos de tentar fazer com que isto se conclua antes de vocês acabarem o vosso mandato, quando a gente acabar fugiremos a alguma coisa, que é o essencial do que está no ofício do Governo. Há um conjunto de concessões e contratos que estão em renegociação. O Governo pretende que dentro do prazo de funcionamento desta Comissão de Inquérito se conclua a revisão dos contratos e, último ponto, o Governo pretende informar prontamente a Comissão sobre a conclusão de cada processo. Ou seja, a gente, quando acabar, diz-vos. Naturalmente, cada um de nós pode e deve ter uma leitura política, e a leitura que nós fazemos é naturalmente muito crítica e negativa sobre esta situação um pouco incoerente sobre quem, numa altura, dizia que isto estava quase com favas contadas e noutra altura que isto parece que é assim, muito mais complexo do que há um pouco tempo atrás. Agora, outra coisa diferente é nós, como dizia agora o deputado Rui Paulo Figueiredo, fazermos com que isto não venha a obstar ao andamento dos trabalhos, ao devido andamento dos trabalhos da Comissão, de onde resulta a pergunta, como é que vamos organizar os trabalhos da Comissão? E, no mínimo dos mínimos, fazermos com que se possa começar pela parte mais segura do ponto de vista da análise, da avaliação e do estudo, que são justamente os contratos que não estão em revisão e em renegociação. Isso não nos faz... não nos levanta objeção nenhuma, como é evidente, e se os senhores deputados propõem, como agora ouvimos há pouco, o deputado Mendes Bota defender que se comece, em termos sequenciais, pelos contratos nas PPPs ferroviárias e depois ainda nas rodoviárias que não estejam em renegociação ou em revisão, se essa for a metodologia, nós não temos objeção em relação a isso. Agora, é como dizia há pouco o Presidente em relação a outro assunto, havemos provavelmente ter que resolver os problemas à medida que nos forem aparecendo, que é, e se quando chegarmos ao final desse trabalho, formos passar ao outro e a coisa ainda estiver na tal nebulosa. Bom, então aí corremos o risco de ter uma comissão de inquérito a avaliar uma história que está longe de acabar. E isso de certeza que ninguém quer. De certeza que ninguém quer. Até lá, vamos trabalhar com afinco naquilo que é possível analisar. Mas fica, eu não diria esta preocupação, mas este voto de que, efetivamente, não cheguemos às vésperas do termo do mandato desta Comissão de Inquérito, à espera que do Governo nos digam qualquer coisinha de como é que está a correr o processo de revisão. Esperemos bem que não seja isso que venha a acontecer. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu acho que as aproximações são maiores do que parece. E isto, eu não sei se isto é evidente ou se não é, mas parece-me que, no essencial, o sentido das propostas dos senhores deputados está a ir no mesmo plano, de solicitar essa clarificação ao Governo sobre a tal previsão e o tal ponto de situação relativamente à cronologia dos processos negociais. E, desse ponto de vista, naturalmente, eu não acredito que haja divergência ou que haja discordância relativamente a essa questão, porque pareceu-me que o deputado Rui Paulo Figueiredo defendia essa mesma possibilidade há poucos minutos, sobre a necessidade de se solicitar essa clarificação ao Governo.
De qualquer das formas, aquilo que eu quero aqui salientar é a necessidade de não deixarmos condicionar o andamento dos trabalhos desta Comissão por circunstâncias de inquéritos externos de que há pouco se abordou a evolução nesta Comissão, quer por razão de processos de revisão ou renegociação para a sede do Governo. E, portanto, neste momento, eu julgo que estamos em condições de fazer duas coisas. Solicitar essa clarificação por parte do Governo, no pressuposto de que o Governo nunca poderá invocar ou alegar algum condicionamento por parte da Assembleia na condução dos processos de renegociação. Era só o que mais faltava. Portanto, quando há processos de negociação condicionados externamente, pode haver essa alegação. Aqui não acredito que haja. Não acredito que haja. E, portanto, se o Governo está a fazer esta argumentação e esta resposta à Assembleia de a gente vai-vos dizendo qualquer coisinha à medida que as coisas aconteçam, não me parece que seja aceitável, como eu disse há pouco. Independentemente disso, a organização dos trabalhos desta Comissão terá de seguir algum critério. E eu estou com alguma dificuldade em acreditar que passe pela cabeça de alguém que o critério seja começar pela parte que tenha menos informação e menos documentação. Coisa diferente é aquilo que tem a ver com as etapas iniciais de cada PPP. Porque sobre isso a documentação é abundante. Não vamos começar a história pelo final. E o final será, neste momento, a tal revisão e renegociação que exista em relação aos vários contratos. E aí não é preciso ir precisamente à procura do que está menos estabilizado. Isso seria inútil. A quem se dirige a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Manuel Seabra, só para me situar na proposta e no espírito da metodologia que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata estão, pelos vistos, nesta discussão a defender. Eu julgo que o PSD defendeu a solução de começarmos, em termos de análise, pelas PPPs ferroviárias e depois dessas das PPPs rodoviárias que não estão em renegociação. O PS, agora em à parte, o Sr. Deputado Manuel Seabra diz que defendem o contrário. Ora, o contrário é começar pelas que estão em renegociação? Não. Querem começar por onde, por favor? Ó, Sr. Presidente, se não está com insónias, se calhar vai passar a ficar. Porque o espetáculo lamentável que estamos aqui quer dizer, isto não é um programa de televisão e também não é um torneio. É uma comissão de inquérito parlamentar. E se ao longo de praticamente uma hora nós estamos aqui a tentar decidir o que é que fazemos perante uma resposta do Governo, que não é resposta nenhuma, que diz, vão andando que a gente logo vos diz como é que isto está a correr. E se ao fim de quase uma hora nós chegamos à conclusão que temos que votar para decidir por onde é que começamos, e eu já ouvi falar de 4 ou 5 ou 6 vezes em cortinas de fumo, aos seus deputados abram as janelas. Eu queria fazer aqui algum apelo à calma e ao bom senso dos senhores deputados, porque parece-me que é ridículo, chegados aqui ao fim deste tempo, e há quem tenha passado mais do que eu, que me juntei aos trabalhos mais recentemente, chegarmos a este ponto e estarmos a votar para decidir por onde é que começamos. Tendo em conta que mesmo que começássemos por qualquer processo de contrato que estivesse em revisão ou renegociação, havia pano para mangas até chegarmos ao ponto da renegociação que estivesse agora a acontecer. Porque um processo de contrato que já tivesse um contrato inicial, mais uma, ou duas, ou três, ou 8 revisões, com acordos globais pelo meio, até chegar à revisão atual, não se preocupem, senhores deputados, que havia tempo para muita coisa. Agora, transformar até isso, numa como é que foi dito, em cortinas de fumo, eu acho que é ridículo. E, portanto, eu queria apelar a que os senhores deputados, olha, se entendessem,
Porque, do nosso ponto de vista, não há, do nosso ponto de vista, não. Está escrito preto no branco, da leitura da resolução da Assembleia, não há nenhuma sequência para as PPPs e para os contratos. E, portanto, a metodologia de organização e de sequência é a Comissão de Inquérito que deve decidir. Não há uma sequência do plenário, decidida pelo plenário. E a menos que eu esteja com algum documento que não conheça, ou alguma ata que não conheça, não me parece que haja uma deliberação da Comissão de Inquérito nesse sentido. Pelo que eu percebo, e confirma a indicação que eu tinha e o conhecimento que eu tinha, havia uma abordagem inicial sem se ter daí resultado numa deliberação da Comissão. Eu não tenho dúvidas de que para uma ou para outra sequência há condições para trabalhar. O que eu tenho alguma dificuldade em compreender é como é que é possível, até nesse aspecto, nós estarmos confrontados durante horas com a magna decisão de Estado de qual é a PPP para onde nós olhamos primeiro. E, portanto, ou há algum bom senso e alguma calma do ponto de vista da argumentação e da metodologia da organização de trabalho, ou então arriscamos a que isto sejam 180 dias de inferno, Srs. Deputados. E depois, ainda por cima, com o pedido de adiamento, para outros 180 dias, se calhar, porque não aparece a informação toda. Muito obrigado. Srs. Deputados. Vou ser muito rápido. Eu queria só pedir ao PSD e ao PS que não coloquem perante a Comissão de Inquérito a necessidade de termos que deliberar neste momento sobre o início das audições que iam de ser realizadas daqui por não sei quantas semanas. Eu acho que existe, apesar de tudo, alguma margem de manobra para organizarmos o nosso trabalho e não haver agora uma votação que me parece pouco sensata sobre qual será a primeira audição a seguir às audições genéricas que estão a acontecer. Além do mais, estamos perante uma matéria em que o próprio requerimento de documentação, o próprio pedido de informações diversas, que não são prejudicados pelo andamento das negociações, desde que se refiram a processos consolidados e a etapas consolidadas de processos, existe aqui alguma margem para trabalharmos e, portanto, eu parece-me que é pouco sensato estarmos neste momento a ser confrontados com a exigência de uma deliberação que opte por uma ou por outra PPP, tendo em conta que até temos algum tempo para nos organizarmos relativamente à convocatória e à organização das audições. Porque, se eu bem entendi, é de audições que estamos a falar nesta altura. É de audições que estamos a falar na Comissão de Inquérito. E há um conjunto de documentação que não tem que estar à espera, para saber em que ordem de audições se realizará essa avaliação. Para terminar, há um conjunto de documentos, há um conjunto de elementos concretos, há um conjunto de informações que podem ser pedidas em qualquer momento por qualquer grupo parlamentar, por qualquer deputado da Comissão de Inquérito, mesmo que sejam sobre uma PPP que esteja agora a ser renegociada, desde que seja a documentação que exista, em relação, por exemplo, à primeira fase. E, portanto, isto não nos deve condicionar, nem deve ser prejudicado por qualquer sequência de trabalho. E, desse ponto de vista, sem prejuízo dessa possibilidade de nos prepararmos, seja qual for a PPP, em relação a qualquer PPP, temos necessidade de consultar essa documentação que está a ser pedida, que há de ser pedida, com certeza, em abundância e profundidade. E, portanto, estarmos agora a decidir a sequência das audições, eu acho que é dispensável, na reunião em que estamos agora. Mas essa terá que ser uma decisão a tomar em breve, seguramente. Mas não pode isto determinar que haja documentos que eu não possa pedir. E, desse ponto de vista, é aqui que eu concretizo melhor o apelo ao bom senso que eu estava a fazer há pouco. Não somos obrigados agora a votar deliberações sobre quem é que ouvimos aqui primeiro. E, portanto, podemos fazer o apelo ao Governo, o ofício ao Governo de que aqui se falava, e penso que estamos de acordo com isso,
de forma inacreditável, não há consenso nesta altura, nem há disponibilidade para tal, mas eu penso que é possível construir algum entendimento mínimo sobre isso, sem prejuízo, não sendo necessário estarmos a queimar etapas na preparação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder de uma forma clara, nós, na altura e agora, há minutos atrás e agora, tínhamos e temos a perspectiva de que não deve ser da nossa parte nenhuma objeção colocada à proposta de começar pelas parcerias público-privadas relativamente às quais os processos estão todos consolidados e com a documentação e com a evolução concluída. E, portanto, aquilo que dissemos há pouco e que dizemos agora é isso. É, pela nossa parte, com essa proposta, estamos disponíveis para o consenso que entendíamos ser possível atingir em relação a essa organização do trabalho da Comissão. Entretanto, há aqui uma situação em que, surpreendentemente, como eu digo, e como eu dizia há pouco, surpreendentemente, há uma divergência e uma impossibilidade de atingir o consenso. E estarmos agora a fazer essa votação, eu parecia-me que não era desejável. Na expectativa que eu tinha, e que acho que ainda é possível ter, de que haja um entendimento relativamente a essa organização, não com as tais cortinas de fumo de que aqui ouvimos tanto falar já esta tarde, mas no sentido de garantirmos a efetiva possibilidade de preparação, de informação à Comissão de Inquérito e a todos os seus deputados, de carreamento de todos os documentos e de todos os elementos em relação a essas parcerias, às suas negociações, renegociações, aos contratos e respectivas alterações, e desse ponto de vista, a documentação pedida em relação às PPPs ferroviárias ser fornecida, também como sendo fornecida a documentação relativa às PPPs rodoviárias, inclusive naquelas que estejam em renegociação quando se tratar de elementos iniciais dos processos. E, portanto, em relação a isso, a nossa disponibilidade era, sim senhor, para começarmos pelas ferroviárias, e é nesse sentido que estamos disponíveis para trabalhar. Mas quando eu há pouco disse que era, peço desculpa a expressão, ridículo estarmos confrontados com a necessidade de votarmos qual é a audição que fazemos primeiro daqui a não sei quantas semanas, pareceu-me estranho sermos levados a esse ponto. Mas é como digo, disponibilidade temos realmente para as soluções que forem mais eficazes. É isso. Estamos naturalmente disponíveis para trabalhar, como sempre estivemos, e continuaremos a estar nesta Comissão de Inquérito.